Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Bright Tracer e hoje vamos falar da trilogia de Nova York. Sim, fazendo uma nova programação aqui de férias no canal para vocês. Não foi nada combinado, eu comecei a ler, a Malu começou a ler e a gente conseguiu terminar em tempo. E aí a gente resolveu aqui fazer uma coisa diferente para vocês e trazer, conversar um pouquinho sobre essa leitura aqui no canal, porque a gente acabou lendo junto, né? E daí deu tudo certo. Mas muito bom mesmo. Gostei, Tati, gostei bastante. Pra tu, Rafaela, a minha história com o livro foi o seguinte, ó. Eu comprei esse livro. Isso aqui a Nani ia adorar. Até eu começar a ler, ele tava com as capas, tá? Ele durou 20 anos com a capa e a contracapa. E olha como ele é forte aqui, ó. Porque mesmo sem capa, ele tá. Não tem como. Fora as capas, do resto não tem como. As capas já estavam até meio das mudanças da vida, ó. Quando eu saio de casa para outra casa, sabe? Ela não é uma capa que dura muito, mas ó, não me deixa mentir aqui, ó. Ele é de 2006, ó. Eu comprei ele em 2006 e nunca li, nunca li. Aí, uns anos atrás, eu baixei aquele 4321, né? E tô lendo, ainda não terminei, assim, mas é uma história legal, ela vai indo, vai voltando, então é legal, assim, de ler em prestações. E eu vi tu lendo, Tati, eu pensei, bah, agora é hora de eu ler, eu tô indo para Nova York, já vou me habituando com o cenário, e a Tati tá lendo, daí tem alguém para conversar e tal, e daí eu não sabia que tu também tinha se animado que eu tava lendo, porque eu tô lendo, porque tu tá lendo, sabe? Era um livro que eu queria ler, mas tá quase 20 anos aqui sem ler. Como é bem escrito, como é bom, né? Ah, é ótimo. Eu acho que é o primeiro livro que eu li do Paul Auster, faz uns 20 anos. Eu li A Noite do Oráculo. E depois, o ano passado, eu li o Baumgartner dele. Também gostei muito, achei bem gostoso. Foi, inclusive, uma leitura de férias e eu gostei. Aí, como o pessoal estava programando aqui para ler, né, a trilogia de Nova York no clubinho, aí eu falei, bom, então eu vou aproveitar que mais um Paul Auster aqui para ler. E aí eu também resolvi. Então, assim, foi uma. Estava na lista já de que eu queria ler, mas esse aqui ainda não tinha. Eu tenho aquele Invenção da Solidão, que acho que ele escreveu depois que o pai dele faleceu, mas não é daí uma ficção, né? É mais tipo uma biografia, alguma coisa assim mais pessoal. E aí eu resolvi então ler esse daqui. Foi uma grata surpresa, porque eu gostei muito. Eu achei muito interessante, sim. Tem muitas críticas, tem gente que procura muito nesse livro alguma coisa só assim, pela história, né? Mas eu acho que ele é que nem aquele cebolão mesmo, tem várias camadas que a gente vai descobrindo. E eu gostei de descobrir isso daí, achei bem interessante. Não achei nada ruim, não. Assim, a minha nota para ele foi alta, foi bem alta, e eu gostei muito, apreciei a leitura. Achei que tem muitas referências, né, literárias. É claro que eu não entendo todas e não sei, não capto todas, mas eu acho que isso aí faz parte. E aí é legal também para incentivar a gente a ir atrás na busca disso daí, né? E a Ali tá lendo, eu acho que ela tá lendo pelo clubinho, então, né? Aí ela me falou, bah, tu tá lendo, eu também tô lendo, não sei o que é. Show, então, vamos. Bah, guria, ninguém é perfeito. Ali é maravilhosa, mas eu também, eu fiquei muito fã de Grandes Sertões. Foi um livro que a gente leu junto, gente, lá no Clube da Paloma. Nós nos encontramos há alguns anos atrás no Clube da Paloma, né? E acabamos no. Aquelas coisas da Sim. vida, né, guria? A gente começa a ver os mesmos gostos e as amizades vão se formando, né? E a gente acabou hoje tendo o nosso. Não é o nosso clube, né? Mas é o nosso podcast, a nossa primaiada. É muito bom isso, com certeza. É engraçado ver que é da onde a gente veio, né? Assim, todo mundo junto ali, de repente os grupos É. têm mais afinidades e tal, e a gente criou esse grupo paralelo, e assim é muito gostoso. E
Foi um livro que, na verdade, acho que tem bastante gente. Não, tem gente lá que já não gosta muito, mas eu não sei. Vamos ver depois o estímulo ali Sim, do pessoal que se gostou ou não dessa leitura. são 3 pequenos livros, ó, para quem está chegando agora. A trilogia de Joana Arc são 3 pequenos livros que se entrelaçam um pouco pelo tema, assim, a gente começa a ler ele e pensa que está chegando num, como é que a gente diz assim, num, num romance de suspense, assim, né, de detetive. E não é só isso, é muito, muito, muito mais que isso. Tem milhares de camadas e tal. Mas o que me chamou a atenção, quando eu comecei a ler, coisa boa, tava precisando ler um bom romance detetive, né? E a tradição na literatura americana, né, desses grandes detetives que deram origem aos filmes no ar e tal, e eu pensei que fosse uma coisa naquele estilo Raymond Chandler, assim, sabe? E não, né? Pelo contrário, ele faz homenagem a diversos autores que nada tem a ver com o mundo de detetives, né? Mas, gostei muito, muito. A história que eu mais gostei foi a última. A primeira eu comecei a ficar braba com ele. Quando ele pegou e começou a botar até ele como personagem, eu achei que ele tava querendo debochar da gente, sabe? Achei, tá de sacanagem com a gente, né? Dr. Paul Auster. Mas não, né? Foi. Então, a gente vê que daí o que ele faz, né? O primeiro é a história do Queen, né? Que é um autor que passou por algumas coisas ali no começo da vida dele, e aí ele resolve usar um pseudônimo para escrever livros, né? Depois desses acontecimentos, ele não escreve, e é esse meio que escreve a coisa de entretenimento, né? E aí ele é surpreendido uma noite com o telefone e tem gente procurando por um tal de Paul Auster, né? Que não é ele, e ele fica bravo porque estão errando e ligando para casa dele. E depois ele vê, assim, aí depois tem uma. E esse Paul Auster é um detetive, ele não é um escritor, né? Então eles estão em busca do Paul Auster detetive. E aí ele fala assim: ah, não, então tá bom. Então, já depois que ligaram várias vezes, ele resolve ir lá e falar: não, então tá bom, vamos ver o que você quer, vou fazer isso aí, né? Vou ser o Paul Auster. E depois é legal que aparece o Paul Auster de novo como escritor, né? Ele descobre um Paul Auster que não é detetive, que daí ele conversa com ele e não tem nada a ver, mas é o Paul Auster, né? E, assim, e não é nada do Paul Auster que é o Paul Auster. Ele te faz tu fazer a mesma coisa que o personagem, que é refletir, né? Refletir sobre aquilo, algumas vezes sobre a existência, algumas vezes sobre o papel da literatura, sobre a beleza e o amor, a paixão pelos livros. Esse último que eu gostei mais, né? Que é o The Locked Room, são 3, né, gente? Cidade de Vidro, né? City of Glass, Ghost e o The Locked Room, Quarto Fechado. Esse último eu só não fiquei mandando mensagem para vocês porque eu estava lendo de madrugada, sabe? Porque tinha umas coisas. Bom, vamos falar dessas partes, dessa coisa bonita, né? E já tô aproveitando que ele quebrou. Olha, já tá todo amarelado, mas eu botei aqui o que a Tati comprou pra gente ler. Eu fiquei com vontade de ler mais coisas dele. Vou terminar agora, já que eu tô nessa animação, eu vou terminar o 4321. E E alguns personagens, né? O Kim do primeiro livro reaparece no último livro, né? Então, eles esses 3 livros fora a temática e tal, e ter 3 detetives, o último não é um detetive, né? Mas não deixa de ser, né? Então, Malu, é legal porque tá tudo parece assim em torno de história de detetive, né? E, e a gente descobre que não é, né? Que assim, tá Assim, tudo meio que escondido, né? Nesse negócio assim de não. Mas no fundo eles não estão em busca de nada, assim, ele assim, a faz gente a não chega a um menção, desfecho, né? Então acho que assim, quem faz quer a um menção. desfecho, alguma coisa assim, então acho que daí pode buscar assim, um Sherlock Holmes da vida mesmo, ou uma Agatha Christie que vai desvendando as coisas assim até o final. Por quê? Porque aqui a gente fica, né, não vamos dar spoiler nem nada, mas a gente não chega assim a nenhuma coisa, um final assim que se diga, né?
E inclusive, Malu, a gente tem uma homenagem, né, ao Edgar Allan Poe, que é o pseudônimo que o Queen usa no primeiro livro aqui, que ele fala sobre ele dá o nome que ele usa no de pseudônimo para a publicação dos livros dele é Sim, William Wilson, né, que é um dos contos do Edgar Allan Poe, que, na verdade, traz essa temática do duplo, né? E essa temática do duplo que permeia aqui praticamente os 3 livros aqui da trilogia de Nova York, né? Por quê? Porque ele, a, as pessoas acabam se perdendo, né, em saber quem é quem, ou até mesmo, sei lá, tem uma hora que o Queen entra tão assim no papel do Paul Auster, o detetive, que daí ele já não sabe mais, né, ele parece que ele já não se adequa mais a viver a vida dele como Queen, né, tanto que ele já tinha até escolhido um pseudônimo para escrever, né, por motivos pessoais ali e tal, e depois a gente vai descobrir que, principalmente no é, último, bom, no segundo a gente também tem, mas eu achei bem legal aquela questão das cores, né, que ele usa para os sim. personagens, né, que daí o Black, White contrata o Blue para observar o Black. E aí ele, quando o Blue tá observando o Black, ele tá lá, ele não sabe já depois, ele tem aquela dúvida de que se ele que está observando ou ele que está sendo observado, né? Então essa questão do duplo também permeia bastante eu acho, né, na minha opinião, esse segundo livro aqui da trilogia, e o terceiro muito mais, né? Por quê? Porque a gente tem daí o caso que é aquele que a gente mais gostou, eu também mais gostei, que nem você falou. A gente tem o personagem que tem até uma surpresa aí. Ele entra na vida do amigo dele, né? É um amigo de infância, não sei, que sumiu, que praticamente eles se conheceram, foram amigos durante um bom tempo e passaram o resto da vida bons anos da vida sem se falar. E aí tem a volta de que a mulher do amigo vai em busca dele, né? Em busca da pessoa que vai fazer não o papel do detetive, mas que na verdade vai entrar ali como uma pessoa que vai meio que substituir a vida, né, desse amigo aí. E assim, o amigo é o Fun Shave, né, que a gente fala aqui, que é um cara que todo mundo gostava e tal, mas aí a gente fala mais. Só que aí o que acontece? A questão do duplo também entra aí. Por quê? Porque o amigo, que a gente não sabe o nome, que eu acho que isso é muito interessante, eu não me toquei isso aí antes, Malu. Assim, fiquei realmente. Eu li todo esse livro sem me tocar, e agora, quando eu estava vendo aqui as coisas para vir conversar com você, que eu vi que ele não. Na verdade, ele não. A gente não sabe o nome dele. Né? E aí eles. Só que a questão é a seguinte: esse amigo dele passa a viver praticamente, né, a vida do amigo lá do E essa questão do duplo é sempre a volta e meia ela vem na literatura, né? Então nos 3 livros ele traz isso, né? Traz a questão do duplo, às vezes triplo ou quádruplo, porque aí o Kim o pseudônimo dele é William Wilson. E como William Wilson, ele escreve livros para ganhar vida, assim. Ninguém sabe quem ele é, então essa coisa que ela falou da Helena Ferrante, né? Ninguém fica sabendo. O William Wilson é um pseudônimo que ninguém sabe de quem é. E são livros meio comerciais de detetive. E aí tem um detetive, né? E ele também tem esse detetive, às vezes ele acha que ele é esse detetive, né? É o Tom alguma coisa, né? Então, assim, ele vai explorando aquilo e ele vai. Tem aquela coisa também do labirinto que a gente vê também bastante na literatura, ele vai te trazendo naquele labirinto, né? Que nada mais é que são aqueles nossos pensamentos que vão ali, o nosso pensamento não é retilíneo, né? Ele vai criando aqueles pequenos labirintos e às vezes ele nos trava, né? E a gente entra nos becos sem saídas, que é mais difícil de. Às vezes vai rápido, às vezes tu te perde, às vezes tu finalmente acha aquela saída, né? Então, é muito do pensamento, eu acho, da gente como ser humano e também do pensamento do autor, né? E eu acho que isso às vezes incomoda, assim, é muito livro.
ele, assim, tipo, nesse primeiro livro, assim, parece assim, vai, esse cara se acha, né? Porque no meio do. Ah, não, e aí no meio do negócio ele encontra o Paul Auster. Não, ligam para ele, né? Dizendo que, achando que ele é o Paul Auster, ele se acha o Paul Auster. E aí ele encontra, aí ele é contratado como detetive Paul Auster, aí já chega um quádruplo para ajudar um cara que teve problemas de linguagem em função de um pai que usou ele como uma experiência de linguagem. Então a gente vê a língua aí tratada, a língua, o livro, como tudo isso é importante, é muito legal. Eu não cheguei a checar se aquelas pesquisas existiram, mas acredito que sim. E para mim agora elas são verdade, depois que eu li esse livro. Mas essa coisa da linguística, de como o ser humano cresce e como ele se como é que diz? Como a linguagem consegue te levar por um mundo, co- como te resolve, não é se te resolve assim, mas como tu evolui com a linguagem, né? E como ser privado dela é uma coisa muito triste, né? Sim. Eu Eu compro também, direto. eu praticamente já comprei tudo que ele falou aqui, que ele contou das histórias da questão da linguagem, e isso me levou a muitos livros, sabe? Me lembrou até do McCarthy com o Passageiro e Stella Maris, que também existe uma. Assim, eu não sei, não é o tema, a linha principal, mas também existe uma discussão sobre essa questão da linguagem, e eu achei muito interessante. E o experimento aí que o rapaz, né, a criança sofre, que depois é o que vai contratar aí a, os serviços do Paul Auster, o detetive, que na verdade é o Queen, né, que tem o pseudônimo William Wilson, que já faz aquela mistura toda na nossa cabeça. Na verdade, ele ficou, o pai fez o experimento com ele, de que deixou ele num quarto fechado, sem contato com nenhum ser humano, para ver se ele desenvolveria uma linguagem que é dita, sei lá, universal, uma linguagem primitiva, uma linguagem que se desenvolve sozinha, sem a influência de nada nem ninguém, né? De ninguém falando. Então, por isso, e nisso a pessoa cresceu, obviamente, e não se desenvolveu e teve vários problemas ali que a gente vê no começo, né? Do personagem quando vai contratar os serviços ali do detetive. Por quê? Porque ele passou praticamente a vida inteira o desenvolvimento dele sozinho até ele ser tirado daquela situação, né, por outra pessoa. E aí parece que a gente vai nessa linha, né, de que vai ser uma coisa detetive, que vai descobrir, que vai falar se deu certo ou não, mas assim, e daí a gente pode ser que é aí que algumas pessoas fiquem decepcionadas, porque a história não caminha para uma solução fácil, parece que deixa a gente mais perdido ainda, né? Porque o detetive ali, o Queen, tá perdido também, né? Ele começa a entrar em umas viagens próprias da cabeça dele, e aí é isso aí que faz a diferença aqui na leitura, porque ao invés de você caminhar para um desfecho satisfatório, de que você vai ver se vai dar certo ou não, babá, a gente Uhum, vê uhum. a gente perdido, o detetive mesmo perdido. Né? Então, parece que é ele mesmo que se perde nas palavras, né? É bem interessante isso. Guria, é isso aí, é fantástico. E a gente tem que se lembrar muito, assim, que isso mostra muito de que a linguagem, ela não é uma coisa que vai se fazer sozinha, não existe a linguagem natural, digamos, né? Ela é uma coisa social, né? E também não faria nenhum sentido sozinha, né? Ela existe para a gente se comunicar, né? Os livros têm esse poder, assim. Uma hora ele fala numa das histórias, eu acredito no poder dos livros, né? Entre as muitas frases bonitas que ele diz no meio, ele desenvolve melhor essa ideia, mas ele fala isso, que acredita no poder dos livros. E é isso, é essa forma de comunicar, e é de uma forma tão sofisticada que tu, ao sair de um livro, sai melhor, sai, né, mais humano, tá tendo um diálogo de escuta, na realidade. Um diálogo de escuta é ótimo, mas é isso, assim, né? Por mais assim, eu falo um monte, tá, na hora do livro eu ouço, né? E participo e tô dentro. E, assim, eu sou bem de brigar com os livros, sabe? De implicar com os autores, assim, eu chego já implicando.
Depois nós vamos, em outro vídeo que a gente vai ter aqui para vocês sobre a Louca da Casa, vou contar uma outra experiência que eu tive. E aí, geralmente, eu saio implicando. Aqui eu saí comprando a história. Não sei se é porque eu achei tão legal o jeito que ele escrevia. E no início eu estava achando que era uma história de mistério. Eu comprei, sabe? E foi ótimo. Por isso que eu acho que eu li rápido, gostei. E ao mesmo tempo, aquele rápido devagar, né? O festina lente, porque às vezes tu te atém a alguns pontos, assim, e não tem como ser rápido ali, né? Mas, gostei muito, olha. Gostei muito. Eu também gostei bastante, assim, achei que foi uma coisa interessante e ele fala, né, Aham. no final, na última história, que daí a gente também ainda não entrou, ele fala que ele, ele no meio, o que eu achei interessante é que no meio das histórias e tudo, ele coloca frases, ele coloca assim, o que eu acho que é isso que você meio que falou, Malu. A gente está lá seguindo Sim. uma linha, meio que achando que é detetive, e ele joga a gente para uma realidade, sabe? Então tem vários parágrafos e pausas, né, mais ou menos assim que você é que pode falar, de efeito, que fala, você para e fala, pô, que bonito isso, sabe? Assim, é o próprio personagem que está pensando, que está falando, e é o próprio personagem que tá falando ali, né? Que está falando, que tá pensando isso, ou tá falando no meio da história dele. E ele faz isso também no último, né? Olha o começo desse segundo, tá? First of all, there is blue. Later, there is white. And then, there is black. And before the beginning, there is brown. Aí, tipo assim, é uma coisa parece bíblica, assim, né? Mas com os nomes deles, né? O blue, o white e o black. Na realidade, assim, o white, ele contrata o blue para vigiar o black. E aí, no fim, as coisas se confundem muito, assim, que é outra coisa que acontece, essa questão do duplo, né? O Blue acaba achando que o Black é um duplo de si mesmo, e aí vai indo, essa vida dele acaba sendo absorvida um pela vida do outro, assim, né? O que observa, chega um momento que tu não sabe quem está observando e quem está sendo observado, porque a princípio o Blue tem que observar o Black e fazer relatórios para o White. É interessantíssimo. E aí ele entra na caixa de correio, aí ele fala do prédio, do correio, coisas que existem mesmo, né, na paisagem de Nova York, e dá vontade de viver em Nova York, né? Que coisa boa, né? Ainda mais naquela época, assim. Sim. Eu acho que é bem interessante para quem, assim, bom, para quem conhece ou não conhece, né? Eu acho que a cidade faz parte. A cidade é um personagem ali próprio, porque tem os becos, né? Tem a questão da infância, dos lugares onde, no terceiro também, né? Onde nasceu. E no primeiro achei bem interessante, Malu, que ele faz quando ele está perseguindo lá o pai da pessoa lá que o contratou, ele começa a desenhar os percursos, né? E tem isso aqui no livro, Exato. os percursos vão formando letras, e ele vai ficando, né? Ele tem até desenhado aqui, ó, ele vai ficando todo achando que está resolvendo mesmo um caso, porque ele achou um padrão, né? E eu achei muito legal. Falei, o negócio me comprou, assim, eu estava bem empolgada para saber qual era o desfecho, que ia terminar ali nesse primeiro, né? E eu não fiquei decepcionada em as coisas assim não terminarem do jeito que assim que a gente no princípio é levado a crer que vai terminar. Fiquei empolgada para continuar lendo para ver o que os dois outros eram, né? E iriam se tratar. E ele busca. Eles vão perdendo muitas coisas nesse processo, né? Eles, tanto o Queen, tanto o Kim, quanto o Blue, né? Eles têm essas duas coisas. Nesse processo, eles vão perdendo muito até vocês vão saber o que se vocês lerem. Mas é fantástico, e olha, vale a pena, assim, não é um inglês, é um inglês contemporâneo, não é um inglês difícil, né? E a segunda história eu li em inglês, a terceira história eu li toda em português, porque daí eu li no Kindle, né? Foi a que eu li na madrugada, né? Porque daí eu não eu consigo no Kindle aumentar o olho e não preciso botar o óculos de perto.
e também não atrapalhei um pouco o marido, né? Porque uma hora ele me disse, tu tá com sono, amor? Tá com insônia, amor? Mas não, eu tava gostando mesmo. E é muito interessante também, todos eles citam o Alden, aquele, vários escritores americanos, né? Eles citam grandes escritores norte-americanos, né? E neles, assim, um lê o Alden, um que cita um trecho do Alden, e no segundo, os personagens chegam a ter uma discussão sobre a vida do Alden, sobre a vida do Walt Whitman, e um dia que eles se encontraram, né? E o Alden é aquele que se isolou. Assim, fala muito primeiro sobre isso dos escritores, né? Parece assim que é uma coisa que assim eu nunca fui uma dessas fanáticas por saber as vidas dos escritores, né? Fora a Clarice, que eu li a biografia, assim, eu não sou tanto de ler, até tenho vontade de ler mais, assim. Mas o que eu vi, uma vez eu me lembro que eu li um livro que a escritora fingia que o escritor era o marido dela para não ser atrapalhada, né? E ele era o cara que ia nessas palestras, ele era o cara que ia receber os prêmios, sabe? Meio que ela abre mão total disso, assim, né? E, e a gente vê, assim, que esses escritores tipo Paul Auster acabam se tornando super estrelas e têm as suas vidas devassadas, mais ainda agora, né? A Helena Ferrante muito mais, né? Eu acho que isso aí é uma falta de respeito e para mim, sinceramente, eu acho que vários dos escritores que eu gosto foram uns idiotas, assim, e a obra deles é fantástica, né? Então isso tem nos três, assim, essa coisa do escritor ser um cara anônimo ou o escritor ser um superstar e ter que aguentar tudo isso, que eu acho que já existia antigamente e hoje em dia mais ainda, sabe? Os festivais de literatura hoje em dia viraram um troço, assim. Eu me lembro, queria muito ir a Paraty, daí minha mãe foi no início, né? Ela disse, não, hoje em dia não dá mais para aguentar, sabe? Claro, opinião de uma senhora de 70 e tantos anos, que gosta da coisa mais raiz, assim, gostava do iniciozinho, quando era. E hoje em dia não existe mais isso. Pelo bem ou pelo mal, e com tudo de ruim e bom que tem isso, e tem muitas coisas boas, acho muito mais coisas boas do que ruim, virou um pouco isso. E a gente, que é leitor de tudo, que nem o pessoal das firmas geralmente é, né? Às vezes não tá tão ligado nisso. É dificilmente não vou ler um livro porque eu não gosto do cara, ou vou querer saber mais sobre a vida do cara, sabe? Sim. E eu fiquei com vontade de ler o Alden, sabe? E eu me lembro, assim, eu peguei até um diário meu de adolescente aqui. Acho que todo adolescente que viu, que participou da estreia do poeta, Sociedade de Poetas Mortos, ainda mais os apaixonados por poesia, se fanatizaram por aquele filme, né? É um filme muito fofo, assim, principalmente para quem gosta de poesia. E aí eu tinha aqui no meu diário, eu botei aquele negócio de viver deliberadamente, porque o que acontece? O escritor vai para esse que ele fala um monte, o cara vai para uma floresta e ele faz uma experiência de viver longe de tudo com o mínimo possível, né? E aí esse cara escreve sobre isso, que é a floresta de Walden, e aí ele fica lá no fim uns 2, 3 anos, escreve sobre essa experiência, né? E um livro de vários ensaios, assim. Deve ser um livro meio chato, assim, mas tem várias coisas legais. Deve ter várias coisas. Não sei, né? Tem que ler antes para dizer para vocês. Mas eu me lembro, eu não tô achando. Olha só, esse aqui é o meu diário, um dos diários. Olha que lindo esse caderno, eu comprei em Buenos Aires, ó. Na Argentina eles têm bastante coisa de papelaria bonita. É bem antigão. Eu tinha uns 3 desses, eu não sei onde foi parar os outros 2. Mas esse é cheio de coisinhas, ó, pode ver assim, às vezes eu fazia umas montagens de fotos de viagem, de fotos da família, era meio diário, meio frase que eu fazia, mas eu me lembro que ele dizia assim, ó, no filme ele fazia muito esse negócio de sugar a essência da vida. Então ele citava esse negócio de eu fui para a floresta, de viver deliberadamente, porque eu queria Então, sugar a essência da vida, acabar com tudo que não fosse vida. E ele fala muito, ele volta muito, eu acho, nisso, não só por esse negócio do livro fazer a gente sugar a essência da vida, mas principalmente por essa coisa do isolamento, né? Todos aqui, de uma forma, buscaram um isolamento. Então, é um livraço, né? Ele fala de muita coisa, assim. E aí dá mais vontade de conhecer mais a poesia do Walt Whitman, né?
e conhecia mais o outro escritor, que é o que escreveu o Alden, que, ai guria, é classicíssimo, assim, e quase todos os americanos citam esse cara, e eu esqueci o nome, mas o livro que ele fala sobre isso é o Alden. Ah, Henri David Thoreau, agora eu fui olhar, eu tinha anotado, é o Thoreau. Né, então esse livro dele, ele escreveu outros, ele não viveu isolado a vida inteira, mas esse da Vida dos Bosques é muito inspirador, assim. Então, e esse último, Malu, a gente pode falar assim, eu gostei muito, né? Achei o melhor aqui de todos e É o bem, melhor. bem interessante. O último é o melhor, o Lock and Room. Viu? O Lock and Room já começa aí pelo título, né? Esse negócio tá. Não, os nomes que ele dá, eu achei fantástico o Lock and Room. Que aí é outro escritor que também não quis ser reconhecido, que não queria ser reconhecido, né? Na verdade, é o Fanshave, né? Que é um cara assim que praticamente se destacava desde da infância, né? E ele era amigo próximo ali, então era aquele tipo que todo mundo queria ser igual a ele, né? Sim, E ninguém conseguia, assim, ele era o cara Sunshine. ali, né? Desde a infância. E aí ele cresce e tal, né? E os amigos, que é quem está escrevendo a história, que a gente não É o, sabe o am- nome, e e o o. amigo que todo mundo quer ser o cara, sabe? Ele é um cara que é legal, que é gente boa, bom esportista, mas larga o esporte que prefere. É o É, gostosão, assim. Larga o esporte. Imagina nos Estados Unidos largar o esporte porque tu gosta de sim. literatura, assim. Então, e ele é o cara, e daí ele, assim, quando eles já são mais velhos, eles se separam, assim, passam a não ter mais contato, e aí o contato retoma com a esposa, que está grávida do Fanshave. Ela procura o nosso autor aqui. Por quê? Porque o amigo sumiu, não faço ideia de onde ele está, né? Ninguém faz. E ele falou e deixou umas coisas escritas e falou assim: ó, você só pode entregar para fulano. E porque era um amigo meu, ele é a única pessoa que eu confio. E a partir de então, a história toda se desenrola e o cara meio que entra e vive a vida do Fanshave, né? E aí é que fica aquele mistério, assim, por quê? Porque a gente não parece que é uma coisa detetive de que assim talvez um dia o cara volte e vai aparecer assim, vai é, É. o que vai retomar a vida dele ou não, e a gente fica Não, e esperando um quando. desfecho, né, para isso também. Fala. Mas aí o cara entra na vida dele e começa a viver, e aí ele meio que até perde às vezes a noção né, ele mesmo acaba se perdendo, por quê? Me parece meio assim, ele já não sabe, tem mais identidade dele, sabe? Assim, ele já pegou e ele entrou tão de cabeça na vida do amigo que aí tem a proposta, né, de escrever uma biografia sobre o Fanshave e o cara fica responsável por fazer isso, né? E aí é quando as coisas começam a meio que degringolar. Por quê? Ele começa a entrar de vez, voltar a falar com a mãe, né, conversar, voltar a relembrar coisas. E isso aí é uma coisa que perturba, né, aparentemente ele, e ele isso aí começa até a estragar a vida atual dele que ele tem ali com a própria esposa, que agora é a esposa que era do Fanshave, agora é a esposa dele, né? Não, gente, é livro das primas. Tem Moby Dick e, inclusive, lá, eu acho que no primeiro ou no segundo, tem Dom Quixote, que é o nosso livro de 2026. Então, assim, Paul Auster escreveu para as primas esse livro, ele não sabia, obviamente, mas sim, né? É, E Malu, eu gostei muito, sabe? Porque assim tem várias passagens que eu marquei aqui, assim, você dá para ver que o livro tá todo marcadinho, mas eu achei interessante que ele faz essa referência no final aqui no terceiro livro. Olha só, a gente está lá lendo tal, aquele negócio que ele traz a gente depois de novo para um lugar aqui, né? Ele pega e fala assim, ó, é na página 316 dessa edição aqui em português. O final, porém, está bem claro para mim.
não o esqueci e considero uma sorte ter conservado isso na cabeça. A história toda se resume ao que aconteceu no final. E sem esse fim, dentro de mim agora, eu nem teria começado esse livro. O mesmo vale para os 2 livros que o antecedem, Cidade de Vidro e Fantasmas. As 3 histórias são, enfim, uma mesma história, mas cada uma representa um estágio diferente da minha consciência da questão. Não pretendo ter solucionado nenhum problema, apenas sugiro que, em determinado momento, eu já não temia mais encarar aquilo que acontecera. Se as palavras se seguiram, foi apenas porque eu não tinha outra escolha senão aceitá-las, assumi-las como minhas e seguir para onde elas desejassem me levar. Mas isso não torna necessariamente as palavras importantes. Desde muito tempo eu vinha lutando para dizer adeus a alguma coisa. E essa luta é, na verdade, tudo o que importa. A história não está nas palavras, está na luta. Sim. Eu marquei umas frases soltas aqui e ele fala, né? As histórias só são capazes. Aqueles que são capazes. As histórias só ocorrem, eu acho que isso aí é o mesmo trecho que tu falou, ou alguma brincadeira em cima do mesmo. As histórias só ocorrem com aqueles que são capazes de contá-las, disse alguém certa vez. Do mesmo modo, quem sabe as experiências só se apresentam àqueles que são capazes de vivê-las. E dar valor às palavras, ter um compromisso com o que está escrito, acreditar no poder dos livros, né? Aí no final ele diz, isso sobrepuja todo o resto, e ao seu lado, a vida de qualquer pessoa se torna muito pequena. É. Ah, e aí ele conta que quando ele tá com a Sofia, ele se sente, que é essa mulher que ele se apaixona, que é a mulher do amigo, ele diz que se sente em sintonia com o mundo, que ela é uma pessoa que ela não quer saber, nem quer saber o que ela considera aquela herança literária como algo que ela, um bilhete de loteria, né? Um bilhete de loteria. Ela não quer saber o que significa, ela quer viver, né? E aí que quando ele está do lado dela, ele se sente pertencendo ao mundo, né? Ao mundo. Ó, ela deu uma listão ilustrada de Moby Dick, levou para jantar em um bom restaurante e depois me acompanhou a uma apresentação da ópera Boris Godunov no Met. Precisa mais que isso, né, para ser feliz, né? Feliz no simples. Uma hora ele fala que a esperança que ele tem que a coisa vá se desenrolar é o que ele chama de força, né? Ele chama de coragem. E a coragem, a gente já falou muitas vezes essa ideia de que a coragem está na esperança, né? Ai, e aí é isso, gente. É um cara que se apaixona, é um cara que. E aí, no fim, possivelmente é o cara que escreveu tudo aqui, né? Que é o Paul Auster, é o duplo do Paul Auster. Né? Como tem escritores abençoados conseguem colocar em palavras todos esses labirintos, essas coisas que vão te levando para cima e para baixo. Uma hora ele fala sobre isso, a gente brinca, né? Ai, a gente sempre debocha do negócio. Onde o autor quer te levar, cara, entra, não fica perguntando, sabe? Não fica o livro inteiro tentando investigar onde o autor quer te levar, entra no livro, vive ele, seja feliz. A tua tarefa é se divertir aqui dentro, né? E ao mesmo tempo, isso que é a mágica, né? Tu tá ali tendo um entretenimento e aprendendo tanta coisa bacana. E uma hora ele fala nisso, guria. Depois a gente tem que trazer essa frase da bússola, que o autor te carrega, pega a bússola, não sei o que. Não sei. Eu me lembrei muito desse brincadeira que a gente faz, que não é pra. Vamos encerrar, senão a gente não encerra nunca. Gente, leiam este livro, mas leiam o que tem as páginas dentro, não esse que só tem a capa e a contracapa. Quem não gostou, por favor, leia de novo, porque leu errado. Essa parte aqui, ó, o recheio. E a Nani vai me matar por ter uma edição tão horrorosa. Beijos. Tchau.